Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre o fechamento do mercado no dia anterior e sobre as notícias aí que podem impactar o mercado financeiro tanto no âmbito político, corporativo e econômico. Então não se esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, que assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega esse conteúdo de forma gratuita aí para cada vez mais pessoas. Você também pode acessar um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe esse material, o link do vídeo para assistir gravado, e também você consegue aí acessar esse material em forma de PDF para qualquer momento do seu dia a dia. Nós enviamos aí esse link e esse material antes das 7 horas da manhã para que você possa começar o seu dia a todo vapor. Hoje, dia 23 de junho de 2021, ontem tivemos aí um dia bem atípico em relação às últimas semanas, enquanto o mercado mundial, as bolsas mundiais tiveram altas de forma geral, o índice Ibovespa aí fechou negativo, principalmente aí por conta aí da divulgação da ata do Copom. Lembrando, nós tivemos na última semana, terça e quarta-feira, reunião do Copom, onde na quarta-feira tivemos a divulgação da taxa básica de juros, a Selic aumentando em 0,75 pontos percentuais, e sempre na semana consecutiva à divulgação, nós temos também a divulgação da ata do Copom, que mostra aí o que aconteceu e quais foram os motivos aí de ter sido mantida e também a perspectiva em relação às próximas reuniões. Na carta, o Copom aí ele já sinaliza aí uma probabilidade de um aumento mais forte na taxa Selic para as próximas reuniões, assim como nós já falávamos anteriormente, já havia essa discussão. Agora isso está formalizado e principalmente o objetivo aí é conter a perspectiva de inflação no país, para que o próprio Banco Central aí possa cumprir ou ficar mais próximo aí da meta de inflação definida aí pelo Conselho Monetário Nacional, a CMN. Olhando aí para essa queda do índice Ibovespa, ela só não foi maior, principalmente aí porque o presidente Jerome Powell lá do Federal Reserve, o Fed lá nos Estados Unidos, o Banco Central norte-americano, em discurso e principalmente aí prestando contas, né, quando ele tinha um bate-papo com o Congresso norte-americano, ele deixou bem claro aí que não há um objetivo aí do Fed de fazer mudanças bruscas em relação à política monetária, e automaticamente isso trouxe mais segurança, principalmente aí com a perspectiva novamente aí do Jerome Powell de que essa inflação é transitória e qualquer mudança na política monetária vai acontecer de forma mais amena. Ainda olhando para o Brasil, os investidores continuam de olho aí na CPI da Covid, que acaba entrando aí sempre no nosso dia a dia, e obviamente aí fica no radar dos nossos investidores. A crise hídrica, que continua também continua no radar dos investidores, e também a reforma tributária, juntamente com a possibilidade aí da tributação de dividendos, que já vem sendo discutido aí pela equipe econômica, e obviamente coloca uma pulga atrás da orelha de diversos investidores, principalmente aí do mercado de renda variável. Olhando para o mercado internacional novamente, na Ásia os mercados ontem fecharam em alta após as falas lá do Fed, principalmente aí na semana passada, né? Lembrando aí que sempre existe aí a questão horário em relação às bolsas asiáticas, e também as falas da Christine Lagarde e de outros membros do Banco Central Europeu, que tranquilizaram o mercado, principalmente olhando aí para esse cenário inflação e possibilidade de mudança em relação à política monetária. Ainda olhando para o cenário internacional, na Europa, nós temos aí nesse momento aí o Reino Unido, e isso já começou a impactar o mercado ontem, atuando aí nas negociações do Tratado de Parceria Transpacífica, que deve determinar o caminho e principalmente as negociações pós-Brexit, né? Lembrando, o Reino Unido saiu ali houve Brexit, né? A saída deles ali
da zona do euro, de moeda única, entre outras situações. Isso foi discutido aí durante muito tempo aí, e ano passado, início desse ano, nós falamos bastante sobre essa saída, e agora existe toda a negociação para que mesmo fora da zona do euro, o Reino Unido aí tenha alguns benefícios e também possa aí ter uma negociação diferente com os demais membros aí da União Europeia como um todo. Vamos olhar um pouquinho para números de forma geral. Ontem, dia 22 de junho de 2021, o índice Bovespa teve queda de 0,38%, fechando o pregão a 128.767 pontos. O dólar chegou aí na sua cotação mais baixa aí há mais de um ano, né, que nós não vimos essa realidade. Dólar sendo negociado ontem a R$ 4,96, uma queda de 1,11% em relação ao pregão do dia anterior. A Nasdaq, bolsa de tecnologia norte-americana, volta aí a patamares de recorde histórico, aí, subindo ontem 0,79% e alcançando 14.253 pontos. O índice S&P 500, ele subiu 0,51 nos Estados Unidos ontem, fechando o pregão a 4.246 pontos, e Dow Jones subindo aí 0,20 e se aproximando novamente dos 34 mil pontos, fechou ontem a 33.945 pontos, principalmente aí após essa retomada aí de confiança no mercado internacional. Olhando para a Europa, também tivemos queda no euro, que tem sido negociado aí nos últimos dias também abaixo dos R$6. A cotação ontem ficou em R$ 5,97, uma queda de 0,37%. Olhando já para as bolsas, apesar de ontem, no início da manhã, não haver um sinal definitivo, a Alemanha fechou o DAX na Alemanha com alta de 0,21 a 15.636 pontos, a França uma alta de 0,14 a 6.611 pontos, e no Reino Unido a alta foi de 0,39, com a bolsa fechando a 7.090 pontos. Já olhando para a Ásia, como falávamos ontem ainda aqui no final do nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje, a China fechou com alta de 0,38 a 14.696 pontos, e o Japão recuperou boa parte da queda do dia anterior, chegando aí aos 28.884 pontos, uma alta de 3,12%, depois da queda que nós tivemos aí no final da semana passada. Cenário de cripto, ontem foi um dia de bastante oscilação em relação às criptomoedas. O Bitcoin chegou a cair mais de 10% no dia de ontem, sendo cotado inclusive aí abaixo dos $30.000, coisa que nós não víamos aí desde o início do ano, final do ano passado. Mas com todas as reviravoltas, o Bitcoin ainda fechou com alta de 0,92% no dia de ontem, enquanto o Ethereum, que também oscilou bastante, fechou com queda de 0,66%. A oscilação positiva aí fica por conta aí do petróleo, principalmente o Brent, que continua aí tendo aumento nas cotações, e obviamente aí o mercado olhando aí para oferta e demanda em relação ao petróleo a nível global. O Brent futuro ontem fechou a $75,02 o barril, enquanto o WTI fechou a $73,09 o barril. Olhando aí para o índice S&P 500 VIX, lembrando que esse é o famoso índice do medo, onde quanto maior esse índice, maior o risco, maior a volatilidade no mercado de ações. Ontem também, após as falas de Jerome Powell, que já havia tido uma tranquilidade maior no mercado em relação à sexta-feira, ontem o índice S&P 500 VIX fechou com queda de 6,88% a 16,66 pontos. Metais futuro, tivemos aí uma queda em relação à cotação do ouro futuro, que fechou a $1.778,45 a onça. O alumínio futuro volta a ter altas bem consideráveis, sendo negociado aí a $2.424,75, e o ferro refinado continua em um movimento aí de altas e baixas, fechando aí a $213,45 a tonelada,
principalmente aí olhando aí para a China, que continua aí atuando, tendo diversas iniciativas aí para conter o preço do minério, e automaticamente contendo o preço do minério, ela consegue conter também a inflação da indústria lá na China. Diversas medidas já foram tomadas, inclusive para desincentivar aí as aplicações financeiras em relação ao ferro na China, e também, como a gente já falou aqui durante a semana e no final da semana passada, a China liberando inclusive a busca a exploração de minério em algumas áreas de preservação lá do seu país. Vamos olhar um pouquinho para as principais altas do índice Bovespa. Ontem mesmo, em um dia de quedas, tivemos aí Pecar 3, Pão de Açúcar, ainda surfando o bom momento, principalmente aí após as discussões em relação à posição acionária aí da Cassino, que é a empresa aí que detém a maior parte das ações, um pouco mais de 30% das ações do grupo Pão de Açúcar, mais de 50% delas, inclusive, elas estão em negociação na própria Bolsa de Valores, mas a Cassino, empresa francesa, que poderia talvez abrir mão aí do controle acionário e vender a sua posição acionária, já havia despertado aí até mesmo aí uma certa rixa entre a Bílio Diniz e a família Klein, né? A família Klein aí da Via Varejo, que agora é só Via. E isso tudo aí fez com que Pecar 3 tivesse alta nos últimos dias, ontem fechando aí a R$ 41,55, alta de 2,90%. Quem também subiu forte ontem foi CVC Brasil, CVC B3, subindo 2,45% a R$ 28,90. TOTS 3 subindo 2,42% a R$ 37,65. Rap Vida também ontem voltou a subir e figurar entre as principais altas, chegando a R$ 15,77, uma alta de 2,27%. E BID11 Banco Inter aí chegando a mais de R$ 70, 70,25, uma alta de 1,58%. Lembrando que recentemente Banco Inter, logo após o aporte ali, o anúncio do aporte da Stone, onde a Stone teria aí cerca de 5% aí das ações de Banco Inter, inclusive após essa parceria e aporte bilionário, Banco Inter fez desdobramento e agora então chega à casa dos R$ 70 a ação de Banco Inter. Entre as principais baixas aí ficamos aí por conta de TIM S3, a companhia telefônica, que caiu 3,96% a R$ 12,05, juntamente com Vivo 3, que nós vemos ali entre as principais baixas, que caiu 2,75% a R$ 43,90. O foco da queda principalmente aí quando olhamos aí para a possibilidade aí de fragmentação do leilão da Oi, e isso tem sido muito discutido, principalmente porque as companhias Vivo e TIM queriam abraçar boa parte aí dos ativos, inclusive aí vindos de Oi, e com tudo que tem acontecido nas últimas semanas, elas também perderam aí bastante valor, acabaram sofrendo bastante no dia de ontem. Quem também sofreu forte no dia de ontem e continua sofrendo aí nos últimos meses, talvez até o último ano, é Cielo3, Cielo, que caiu ontem 3,09%, chegando a R$ 3,76. CCRO3, que é CCR, ontem aí fechou o pregão com queda de 2,93% a R$ 13,57, e Ecorodovias, Ecor 3, ontem fechou a 2,74% de queda, com o pregão aí fechando as ações a R$ 12,77. Essas foram as principais baixas do dia de ontem. Já olhando aí para a agenda de indicadores brasileiro, hoje vale a pena ficar de olho no fluxo cambial estrangeiro, que determina também aí a confiança dos investidores internacionais na recuperação e retomada do Brasil, principalmente em um momento aí em que nós vivemos aí recentemente muitos fundos internacionais e especialistas dizendo que a Bolsa brasileira estava barata, então trazendo talvez essa possibilidade. E também temos hoje a divulgação da Receita Tributária Federal, importante aí também quando nós falamos em arrecadação por parte do governo federal. Cenário internacional. Hoje nós podemos ficar de olho no PMI composto, PMI de serviços e PMI industrial da França, da Alemanha,
da zona do euro, do Reino Unido e dos Estados Unidos. Bastante coisa em relação ao PMI que deve ser divulgado hoje. A maioria desses dados aí já foram divulgados, principalmente aí ficar atento aí ao dado que já foi divulgado do PMI de serviço da França, da Alemanha, da zona do euro e do Reino Unido. Na maioria dos casos aí recordes em relação ao PMI de serviços, que obviamente traz consigo aí a perspectiva de um aumento nesse setor e automaticamente uma retomada econômica, mas também sinaliza aí aquilo que nós já falamos há algumas semanas, alguns meses aqui no Morning Call, o que esperar do mercado hoje, e podemos ter uma inflação de serviços aumentando também a inflação a nível global. Após todo esse período aí de quarentena e principalmente onde o setor de serviços sofreu muito no Brasil e no mundo por conta da pandemia da Covid-19, conforme nós temos aí a retomada da economia e a liberação de medidas restritivas, principalmente aí como acontece aí nos países da Europa e também nos Estados Unidos, pelo percentual de população já vacinada, a tendência é que a população volte a consumir ainda mais os serviços e também um risco maior de inflação nesse sentido, que pode impactar o mercado, após também o impacto aí na última semana aí da fala dos membros do Federal Reserve lá nos Estados Unidos. Além disso, e aí isso pode amenizar também toda essa divulgação de PMI, hoje nós temos discurso novamente de membros do Banco Central Europeu, que podem já falar um pouco sobre essa inflação de serviços reprimida, e também discurso de membros do FOMC, que é basicamente o Copom nosso lá dos Estados Unidos, que também devem tratar desse cenário de possível inflação do setor de serviços. Olhando já um pouquinho para cenário político, CPI da Covid, que sempre está no nosso radar, infelizmente. Ontem tivemos aí depoimento do Osmar Terra, que ele disse que não há um gabinete paralelo, assim como a CPI tem acusado e investigado, que a única coisa que acontece é em alguns momentos houve reunião com alguns médicos, onde diversos médicos apresentaram aí o seu parecer, a sua visão em relação ao tratamento aí para a Covid-19, e que esses médicos aí, alguns teriam apresentado a visão de tratamento precoce, outros da vacina, e não existe então esse aconselhamento paralelo, gabinete paralelo aí de aconselhamento ao presidente Jair Bolsonaro. Ainda falando de CPI, a CPI agora vai investigar a compra de vacinas da Índia, né, da Covaxin, aonde existe aí denúncia de que o Brasil teria demorado e aí com isso pagou mais caro aí pelas vacinas, e aí a CPI já aproveita para investigar se houve lobby e houve algum tipo de situação em que alguém foi favorecido com esse pagamento mais caro em relação às vacinas da Covaxin, a vacina da Índia, que foi aprovada recentemente, né, juntamente com a Sputnik V, que também foi aprovado aí pela Anvisa há pouco tempo. E lembrando, o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que saiu do depoimento da CPI na última vez que ele foi depor, mesmo tendo habeas corpus, ele foi depor e acabou discutindo, inclusive, com o filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, deixou e pediu, então, que ele fizesse aí um depoimento restrito à CPI, e esse depoimento deve acontecer agora no mês de julho, na primeira quinzena do mês de julho, então voltando aí o Wilson Witzel a depor na CPI da Covid. Olhando ainda para esse cenário político, o Senado aprovou ontem a medida provisória que aumenta a contribuição social sobre lucro líquido e dos bancos e da indústria química. Lembrando, né, isso vai acontecer aí, inclusive é retroativo do dia 1º até o dia 31 desse ano, de dezembro desse ano, né, dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro desse ano. A contribuição social sobre o lucro líquido aí passa principalmente quando nós falamos de bancos, seguradoras e também cooperativas de crédito, passa aí dos 15% para 20% de contribuição social sobre o lucro líquido, e esse valor aí, esse aumento e também a retirada de subsídios da indústria química em relação à contribuição social sobre o lucro líquido, ela vem aí para subsidiar
a redução ou a manutenção, né, sem aumentos aí do preço do diesel, aí acordo que foi feito aí entre o governo e os caminhoneiros para manter o preço do diesel mais baixo. E ontem então foi aprovado então esse aumento que já era discutido, inclusive falamos sobre isso no dia de ontem. Existem outros projetos aí de mexer na contribuição social sobre o lucro líquido de outros setores também. Após reunião com o ministro de Minas e Energia ontem, o deputado Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, ele afirmou aí que após essa conversa, o Brasil não deverá ter um racionamento efetivo e nem mesmo um apagão, que a única coisa que o Ministério de Minas e Energia vai atuar é principalmente no uso consciente da energia, para que haja aí uma economia consciente de energia elétrica para evitar aí qualquer risco em relação a racionamento e apagão, mas que a crise hídrica nesse momento não contempla aí apagões ou mesmo um racionamento oficial de energia elétrica. Ontem, lideranças do PSB se reuniram num evento de filiação e enfatizaram aí a importância da união dos partidos de centro-esquerda e obviamente sinalizam então um apoio aí à candidatura a presidente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a eleição 2022, lembrando que a gente sempre fala aqui que existe essa polarização entre Lula-Bolsonaro, PT-Bolsonaro, né? E essa polarização já reflete aí, olhando para a eleição 2022, que provavelmente aí deve ter aí os dois brigando muito forte aí por um segundo turno e outros partidos buscando aí uma terceira via, principalmente aí que já é discutida inclusive aí pelos partidos de centro e também por boa parte do empresariado que olha aí na busca de uma terceira via para eleições 2022. Ontem também a Câmara de Deputados ela aprovou o depósito voluntário junto ao Banco Central e aí aqui vale a pena, é importante entender esse cenário que afeta a política e economia, né? Hoje, quando diariamente o governo ele emite títulos públicos federais, e vende esses títulos aí para as instituições financeiras, remunerando então esse valor, esses títulos, né, com uma taxa de juros para a instituição financeira que faz essa compra já com o objetivo de devolver esse título e receber esse dinheiro de volta em uma data pré-estabelecida. No mercado financeiro isso é chamado aí de operação compromissada. Eu já sei quando eu vou comprar e quando eu vou vender, quando eu vou devolver, no caso, esse título e vou receber esse recurso novamente do governo. Existe também o depósito compulsório, que é feito aí pelas instituições financeiras para o Banco Central, mas agora a medida que foi aprovada permite que voluntariamente as instituições depositem e sejam remuneradas aí pelo Banco Central desse depósito voluntário, ao invés da necessidade aí de compra de títulos dessas operações aí compromissadas, como nós explicamos anteriormente. A ideia é que com essa medida o governo não precise emitir tantos títulos para essas operações compromissadas, diminua aí o volume de operações compromissadas de instituições financeiras com o governo, o que também aí vai diminuir a dívida pública, pois cada título emitido aumenta aí o número da dívida pública, então existe agora a possibilidade aí das instituições financeiras fazerem o depósito voluntário e terem a remuneração. Ainda as operações compromissadas continuam valendo, mas essa é a perspectiva olhando aí para essa aprovação na Câmara. Óbvio, ela ainda depende de aprovação no Senado e sanção posterior do presidente Jair Bolsonaro. Olhando agora já para cenário econômico, que já entramos um pouquinho nesse front aí com a última notícia do cenário político, a ata do Copom, aí, que nós já falamos lá na abertura do Morning Call, mostrou aí claramente a possibilidade do Banco Central aumentar os juros de forma mais agressiva, incluindo o fato aí de ultrapassar a perspectiva de 6,5% de taxa de juros em 2021, aquilo que nós chamamos aí no mercado de taxa neutra, né? O próprio Banco Central em diversos momentos, o Campos Neto e outros diretores do Banco Central falaram que não existia uma perspectiva da taxa sair do setor neutro, que nós falamos, a taxa mais baixa, como nós temos nesse momento e tivemos no ano passado, as quedas consecutivas da Selic, mostram uma medida, uma política monetária expansionista. A taxa aí até os 6,5% é uma política monetária neutra e passado dos 6,5% aí já é considerado uma política monetária
contracionista que acaba segurando muito aí a retomada econômica e obviamente tem o principal intuito aí de tirar dinheiro da economia e também reduzir a inflação. Isso tudo aí fez com que o mercado ontem aí se preocupasse bastante aí com essas possíveis mudanças que podem acontecer de agora até o final de 2021 e também no início de 2022, olhando aí para essa ata do Copom divulgada no dia de ontem. Como nós também já falamos lá no início, o Jerome Powell, ao falar lá com a Câmara, ele voltou a falar que não há uma perspectiva de aumento prévio da taxa de juros pelo Federal Reserve, o Banco Central, o que tranquilizou um pouquinho o mercado, e ele volta a afirmar então que a inflação até o momento ela é justificável pela retomada econômica, então não existe uma perspectiva nesse momento, inclusive eles acreditam aí que essa inflação ela é transitória e em breve aí deve voltar à normalidade. Chegamos aí ao dólar com o menor patamar além de um ano, né, abaixo dos R$ 5 o fechamento da negociação no dia de ontem, e diversos especialistas apontam que existe inclusive espaço para novas quedas, lembrando aí que nós já falamos aqui algumas semanas, meses atrás, que o próprio ministro Paulo Guedes da Economia falou que se fôssemos olhar para um cenário natural, nós teríamos aí o dólar aí na casa de 4,85. Pode ser, obviamente, aí que cheguemos a esses patamares, né? Não quer dizer que a previsão do ministro estava correta, mas talvez exista ainda um mercado ou um espaço aí para voltarmos a esse patamar de negociação da moeda estrangeira e quem sabe aí continuar negociando a moeda abaixo dos R$ 5. Com o crescimento aí dos bancos digitais e das fintechs, os bancos de forma geral têm cobrado aí do Banco Central e de outros órgãos reguladores mais simetria regulatória, né? Os bancos de forma geral aí reclamam que existe uma regulamentação muito grande sobre eles, principalmente com fiscalização, regras, tudo aí que é cobrado do Banco Central, e algumas fintechs e bancos digitais, até pelo momento em que vivem, não necessitam de tanta regra, tanta regulamentação, e os bancos que têm perdido espaço aí para as fintechs e bancos digitais e cooperativas cobram então essa simetria regulatória para que todos sejam tratados da mesma forma e assim todos possam ter uma concorrência igualitária, nas palavras aí das instituições financeiras dos grandes bancos. O Brasil também, no dia de ontem, aí, finalizou a produção aqui no Brasil de um lote de vacinas da Sputnik V, né? Existe a possibilidade de, a partir do final do mês que vem, nós termos aí a produção e liberação dessas vacinas para utilização dessas vacinas produzidas aqui no Brasil. Agora esse lote ele foi para ser validado, avaliado aí pela fábrica da Sputnik V lá no Brasil, principalmente aí para demonstrar se essa vacina aí ela segue os parâmetros e tem a eficácia da vacina produzida aí lá pelo laboratório russo, né, da Sputnik V, mas isso também é um passo muito grande quando nós olhamos aí para a retomada econômica e voltarmos aí à normalidade. Cenário corporativo, apesar de ainda não ter, de ainda estar recorrendo, né? Recentemente nós falamos aí sobre que foi decretada a falência da MMX, uma das empresas do empresário Eike Batista, que estava em recuperação judicial. Apesar de ter sido decretada, a empresa, de forma geral, ela recorreu a essa decisão aí do judiciário de falência, mas o administrador legal que atualmente está cuidando da empresa, né, enquanto ela está em recuperação judicial, ele já está fazendo a parte de avaliação de bens para um possível leilão aí no início do próximo ano. Não existe uma data prevista, mas essa avaliação final de bens, a perspectiva é que até o final do ano aí já tenha toda essa avaliação, e caso se confirme então a falência após aí esse recurso aí da defesa, no início do próximo ano deve haver então já o leilão desses bens para pagar boa parte aí das dívidas da MMX. A JHSF, né, que tem o primeiro aeroporto aí olhando somente para aviação privada, né, ele fica aí nas imediações, proximidades aí da capital paulista, é o aeroporto Catarina. Ele já é utilizado. Uma das ideias da JHSF com esse complexo e esse aeroporto também é o fato aí de compartilhamento de aeronaves, né, para o público aí de alta renda que às vezes quer fazer voos privados, e a partir de agora eles estão muito próximos também de receber autorização da Agência Nacional de Aviação
para voos internacionais. Isso também pode movimentar o mercado, visto que esse é o primeiro aeroporto aí privado, né, voltado para aviação privada, e inclusive agora, além do compartilhamento e dos voos domésticos, existe então essa possibilidade aí de voos internacionais serem aprovados em breve. Ontem nós tivemos divulgação de que a VEG aprovou aí o pagamento de juros sobre capital próprio aí na casa de 86 milhões de reais, e o Bradesco, né, que sempre briga aí entre as maiores instituições financeiras do país, juntamente com o Itaú, divulgou aí que vai pagar, aprovou aí, então o pagamento de 5 bilhões de reais em juros sobre capital próprio. Você que tem ações de VEG e de Bradesco, em breve aí pinga então aquele dinheirinho na conta, olhando nesse caso aí juros sobre capital próprio. E a Companhia Siderúrgica Nacional iniciou aí um processo aí de recompra de ações para os próximos 6 meses, né? Boa parte aí, um volume bem considerável de ações que a companhia pretende recomprar e ter em sua tesouraria. E com isso, e olhando também todo o cenário aí de possibilidades de ciclo de commodities que existe uma previsão de alta aí de continuar em alta nos próximos anos, o BTG Pactual informa que ele enxerga oportunidades e que inclusive ainda é um momento em que as ações da Companhia Siderúrgica Nacional estão baratas. Lembrando, isso não é recomendação de compra, a gente traz apenas uma notícia, inclusive notícia divulgada pelo próprio BTG Pactual, que faz então análises específicas, e aí tem os seus analistas de CNPI que podem fazer recomendação ou não, mas esse é um outro ponto. Aqui estamos falando apenas de notícias. Olhando agora já às 6h22 da manhã, vamos olhar então para abertura e fechamento de mercado. Nesse momento nós já temos as bolsas asiáticas fechadas. A China fechou com alta de 1% aí, já voltando aí a 14.800 pontos, um pouco mais do que isso. E olhando para as bolsas asiáticas, novamente aí tivemos Japão fechando em alta, não uma alta tão forte, né? Após ter recuperado aí no dia de ontem boa parte das perdas da semana passada, Japão fechou com alta aí na casa de 0,05%, se aproximando aí dos 29 mil pontos. Aí Japão que tem oscilado bastante aí nesse cenário aí de 28, 29 mil pontos nos últimos meses. Olhando aí os mercados europeus que já estão abertos, oscilando bastante, inclusive já tivemos aí nessa manhã momentos de alta, e nesse momento, 6h23 da manhã, as bolsas europeias estão em queda. O DAX na Alemanha cai 0,70 nesse momento, o CAC na França cai 0,60 e o Reino Unido aí tem queda de 0,12, principalmente aí, como já falamos, divulgação do PMI, olhando principalmente aí PMI de serviços, e essa possibilidade de inflação voltada ao setor de serviços traz essa preocupação aí para as bolsas europeias. Obviamente aí, como a gente já falou, tem discurso de membros do Banco Central Europeu que podem aí trazer também um pouco mais de tranquilidade, e existem os outros PMIs que também serão divulgados hoje, né? PMIs da indústria, PMI composto, e isso tudo aí pode trazer uma tranquilidade e mudar o mercado no decorrer do dia. Olhando o pré-market dos Estados Unidos, que também já oscilou bastante nessa manhã, a maioria das bolsas nos Estados Unidos operam aí entre perdas e ganhos. Nesse momento aí o pré-market apresenta Dow Jones subindo 0,12, já teve bastante oscilação nesse sentido, S&P 500 lateralizando aí uma alta de 0,02 e Nasdaq também lateraliza nesse momento uma alta de 0,01, está no 0 a 0. A perspectiva é um dia de bastante oscilação, principalmente aí por conta desses indicadores de PMI. Lembrando que não houve ainda divulgação do PMI ou dos PMIs, né, mas olhando muito o PMI de serviços lá nos Estados Unidos, que também pode trazer mudança. Óbvio, o mercado é soberano, tem discurso de membros do FOMC que pode também mudar bastante coisa no cenário de hoje, mas a perspectiva hoje é de muita oscilação, com possibilidade de queda, principalmente olhando aí para o risco de inflação no setor de serviços, que acarretaria aí a possibilidade também aí de mudança em relação a políticas monetárias, por mais que ontem tivemos o Federal Reserve, o Jerome Powell aí tranquilizando a população. Todo movimento nesse sentido acaba trazendo incerteza e insegurança para os investidores. Ibovespa deve seguir as bolsas internacionais, lembrando que
todo esse movimento aí pode afetar, assim como ontem a reunião do Copom, a ata do Copom fez com que houvesse um descolamento, o noticiário interno também pode trazer descolamento do Ibovespa em relação às bolsas norte-americanas. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você que nos assiste ao vivo, você que nos assiste gravado posteriormente. Não esqueça, então, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e acessa os nossos grupos de WhatsApp para receber esse conteúdo também em PDF durante o dia e automaticamente poder consultar todo esse conteúdo aí de forma gratuita. Bons negócios, um bom dia e até amanhã. Tchau, tchau.